que hoje trouxe a palavra de Deus, a gente vai ler algumas passagens. Então, se você quiser abrir a primeira, você consegue acompanhar. Depois eu coloco no grupo da igreja os slides para vocês conferirem tudo certinho, tá? Pode abrir em Êxodo, capítulo 3. Todos acharam? Quem achou, coloca a palavra do Senhor sobre o seu coração. Quem esqueceu a Bíblia, põe a mão no coração. Nós vamos pedir para Deus falar conosco hoje através da palavra dele. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Que nós possamos, ó Pai, cumprir, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas. Que a gente aprenda contigo, meu Deus, a sermos mais como o Senhor, porque isso é ser cristão, ó Pai. É a gente se espelhar em Ti, Senhor, verdadeiramente. Então nos ajuda nessa manhã, nos ensina através da Tua palavra, que o Teu povo saia daqui, meu Deus, tocado pelo Teu poder, transformado, Senhor, pela verdade da Tua palavra, Pai. Abençoa, te peço, meu Deus, que não seja o homem a ministrar, não, Senhor, de forma alguma, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e aprender para estarmos mais próximos a Ti, no centro, Pai, da Tua vontade. Paizinho, repreende tudo aquilo que quer impedir o Teu trabalhar nessa manhã. Cuida de tudo, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre as 3 coisas em comum entre todos os homens que Deus usou. Existem 3 coisas que aconteceram com os homens que Deus pôde usar grandemente. E eu quero, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe algo impressionante. Eu quero que vocês observem estes homens aqui, ó. Coloca para mim. Fala aí. Moisés, Gideão, Pedro, os sábios do Oriente. Eu coloquei os sábios porque tá clarinho na nossa memória, tá fresquinho na memória, né? E aí, eu quero que você entenda, estes homens, eles são homens completamente diferentes, que viveram em épocas diferentes e que têm histórias o quê? Diferentes. Então, olha só, eles têm vidas diferentes. Moisés, Gideão, Pedro, os sábios do Oriente, têm vidas diferentes eles. Mas existe algo que une todos eles. Existe algo que junta eles. Essas mesmas 3 coisas, em comum, que precisam acontecer na nossa vida, eles passaram por isso. Eu quero que você preste bastante atenção no que a gente vai falar. Ó, a gente vai ler um trecho da história de cada um aqui, para a gente conseguir ligar os pontos. Afinal, o que Moisés, Gideão, Pedro, os sábios do Oriente têm em comum? E que a gente vai precisar entender isso. Afinal, o quê? Nós vamos ler um pedacinho da história de cada um. Eu quero chamar aqui na frente, isso, vem cá, você, homem. Olha aí, a mão dele já está no botão automático. Quando fala, eu quero, ele nem sabe o que é. Mas ele já levantou a mão. Fica aqui, ó, Moisés. Fica aí, Moisés. Então, vamos lá? Vamos ver aí Moisés. Como que aconteceu com Moisés? Moisés, presta atenção para você aprender também. Você só vai representar, tá bom? Mas eu quero que você aprenda. Moisés apacentava o rebanho de Jétro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça, que é uma árvore ali, Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não se
Esse foi um momento muito importante entre Moisés e Deus. Entenda esse encontro. Vamos pro próximo. Eu vou chamar aqui. Cadê o Igor? Vem, Igor. Você, Igor, você vai representar aqui nada mais, nada menos do que quem? Samuel? Não. Gideão. Você lembra como Gideão venceu a guerra? Foi com espada? Não, foi louvando, ali foi buzinando, eles se confundiram todinho, lembra ali? Eles quebraram os cântaros, assustou todo mundo na madrugada, e naquela época as trombetas eram feitas do quê? De chifre. Faz assim, ó. Isso aqui é um símbolo da vitória. Para vocês relembrarem, como a gente vai falar várias vezes sobre eles, não ficar cansativo, vocês já identificando, tá? Cada um. Fica aqui. Isso, Gideão, presta atenção aqui, Gideão, já olha para cá um pouquinho isso. Como que Gideão aqui, coloca aqui para mim, por favor. Olha aqui um trechinho da história de Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, que eram os inimigos lá da época, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Percebe esse encontro? Quem percebeu? Entendeu como é que foi? Vamos lá. Nós vamos agora chamar aqui um outro homem. Vamos lá, Guilherme. Guilherme. Você vai representar outro homem. Que homem que é? Fica do lado de lá. Deixa o espaço aqui do púlpito. Fica 2 para cá e 2 para lá. Isso. Fica mais para cá. E ali vai ficar outro. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Então Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Percebeu esse encontro aqui? Olha esse encontro que você teve com Jesus aí. E agora nós vamos chamar mais um homem, que será o Caleb. Caleb, eu vou chamar um para não ficar muita gente aqui. Eu vou chamar apenas um sábio, para representar os sábios, carregando aqui os seus tesouros. Fica ali do lado dele. E a palavra fala assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Vocês entenderam cada história aqui? Existe algo comum. A gente já começa com a primeira coisa em comum. A primeira coisa é essa daqui, Todos foram encontrados por Deus. Todos foram encontrados por Deus. Como assim? Moisés estava onde? No deserto, cuidando das suas ovelhinhas. Ele estava preocupado com o ministério, com salvação do povo, com alguma coisa? Não. Ele estava apenas vivendo a rotina dele. Até que Deus encontra ele lá na sarça.
Ele estava vivendo uma rotina, vivendo a vida dele comum, até que Deus o encontra. Olha que coisa. Gideão. Quem era Gideão? Gideão já estava ali, né, traumatizado, com medo. Ele estava escondido. A gente já pregou recentemente Gideão. Ele estava escondido, tentando sobreviver, porque os inimigos não davam espaço, não davam paz. E Gideão vivendo ali uma época em que o povo se afastando do Senhor, e aí colhia os frutos maus daquilo. E Gideão ali, naquela situação, naquele medo, naquele trauma, Deus foi e encontrou ele naquele esconderijo. Consegue entender? Quem encontrou ele foi quem? Deus encontrou ele. Olha que coisa. E aí a gente olha para quem? Para Pedro. Pedro estava pescando, ou melhor, tentando pescar. Porque quem conhece a história sabe que tinha sido um caos, né? Ele era pescador e ali ele não tinha conseguido pescar absolutamente nada. Ele estava em um dia comum de trabalho, mais um dia difícil, mais um dia em que parecia que as coisas não estavam fluindo, até que Jesus entra no barco. Jesus, quando entra no barco, Jesus ensina, Jesus prega, e depois Jesus manda ele lá, né? E aí você já sabe a maravilha que aconteceu. Mas olha só, Jesus encontrando quem? Pedro. Os sábios do Oriente. Os sábios, aí você vai falar, não, os sábios foi diferente, pastor. Os sábios, foi eles que encontraram Jesus. Eles foram atrás, eles encontraram Jesus. Não. Os sábios, eles estavam lá no Oriente, muito longe de Israel. Foi quando Deus colocou a estrela para conduzi-los. Deus olhou para eles e falou: é para os céus que eles olham, vamos colocar lá a estrela, aonde eles estão olhando. Você consegue perceber quem encontrou quem aqui? Até então a gente pensa que ele encontrou Jesus, mas na verdade, quando você para pensar, foi Deus quem colocou aquela estrela para conduzir. Você consegue entender? A gente costuma dizer assim: eu encontrei Jesus. É um termo muito comum, eu mesmo já disse várias vezes, né? É um termo comum. Quem nunca disse? Eu encontrei Jesus. A gente, né? Quando eu encontrei Jesus, porque eu encontrei Jesus. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe outra realidade. Sempre foi Deus que nos encontrou primeiro. Olha que coisa. A gente acha que encontrou porque parecia que a gente estava perdido, mas Deus nos encontrou primeiro. Nós reagimos porque Ele nos encontrou. Olha que coisa. Nós respondemos porque Ele nos encontrou primeiro. E até quando parece que foi a gente. Talvez você fale assim: pastora, nem todo mundo. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu para encontrar Jesus. Foi ela quem encontrou Jesus. E aí a gente começa a analisar e fala: peraí, eu acho que eu estou me enganando de novo. Porque ela não ia sair em busca de algo que ela não soubesse que fosse uma esperança. Alguém falou de Jesus para ela. A fé dela veio pelo ouvir. Quer dizer, Deus ele já estava trabalhando nela antes mesmo dela dar os primeiros passos em direção a Jesus. Deus já estava
para ela, para que ela tivesse uma esperança, então ela reagisse àquilo. Você consegue entender, gente? Sim ou não? Sim ou sim? Sim. Gente, Deus, Ele sempre encontra uma forma de nos encontrar, uma forma de nos chamar para o seu propósito. Só que você já nasceu com um propósito. Repete assim, ó. Eu já nasci com um propósito. Repete assim, Deus me criou com um propósito. Às vezes a gente tem a mania de achar, né, que agora eu vou. Não. Deus nos criou com um propósito. O que acontece é que no meio do caminho, né, nem todo mundo tem a bênção, como alguns desses adolescentes, de desde pequeno, né, já ser apresentado ao Senhor e já desde pequeno ter o conhecimento. Nem todo mundo foi assim. Eu não fui assim. Quem não foi assim também? Você nasceu com um propósito claro. O seu propósito nunca foi apagado. Você nasceu para aquilo. Você nasceu para viver para Deus. Você foi criado para viver para Deus. Acontece que no meio do caminho, muita gente primeiro quebrou a cara, muita gente primeiro foi viver, né, no mundo por falta de conhecimento, quebrou a cara, até que finalmente conseguiu ouvir a voz do Senhor. Eu estava pensando em quantas vezes eu fui evangelizada e somente quando eu ouvi a voz do Senhor eu pude ter uma vida transformada, porque Ele me amou primeiro. Não fui eu que encontrei. A palavra dele fala isso daqui, ó. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entende uma coisa? Foi Deus quem te trouxe aqui. Eu encontrei Jesus aqui na igreja. Mas Ele te encontrou antes, lá fora. Ele te encontrou antes, porque você nasceu com um propósito desde que você foi criado. Amém, pessoal? Amém. E quando a gente olha para esses homens, a gente entendeu que todos eles foram encontrados. Isso eles têm em comum, certo? Vamos para a segunda coisa em comum aqui? Qual a segunda coisa em comum? Segunda coisa em comum, todos responderam ao chamado de forma positiva. Ok, Senhor, eu vou. Sim. Todos eles responderam de forma positiva. O chamado é importante? Claro. É o propósito. Deus nos chamou para cumprir aquilo. Mas a resposta ao chamado é o que muda a vida, é o que mudou a história de todos esses homens, é o que pode mudar a história da nossa vida. É a resposta. Que Deus nos chamou para vencer, nos criou um propósito lindo, isso é fato. Mas a forma como a gente responde a esse chamado é que muda. Ah, pastora, mas você não entende. Eu não sei nem porque Deus me escolheu. Olha, todos esses homens, eles tinham motivos para dizer não. Eles tinham motivos para falar, eu não vou. Porque se você procurar uma boa desculpa, você vai achar. Você vai achar. Se você quiser encontrar uma desculpa para Deus não te usar, fica tranquilo, porque você encontra. A tua carne dá um jeitinho de você inventar uma bela desculpa, uma desculpa bem bonita, para você não cumprir o chamado de Deus. Você acha que todo mundo aqui, ao ouvir a voz do Senhor, falou, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui? Não, teve os que deram a desculpinha inicialmente, né, Moisés?
sou eu? Ah, Senhor, eu não sei falar. Eu não sou bom, não, Senhor. Olha as desculpinhas. Envia outro aqui. As desculpas, gente, ela surge na nossa cabeça assim no automático. Mas quando ele decidiu obedecer, era ele quem estava à frente. Era ele que estava cumprindo o propósito dele. Ele achando que tinha capacidade ou não. Porque na verdade aquele propósito era o que Deus desejava na vida dele. Você entende? Gideão. Gideão, medroso, com muito medo. E sentia-se, sabe o quê? Pequeno. Ele se sentia pequeno, ele achava que era impossível. E aí, aquilo ia ficar destruindo ele até quando? Na conversa com Deus, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, quando Deus apareceu para ele, ele teve que vencer. Ele teve uma conversa em um momento de impasse, de dúvida, mas será que é isso? De medo. De medo. Os inimigos estão em cima de nós, Senhor. Ele teve uma conversa tão sincera com Deus, que da forma como ele fala com Deus, às vezes a gente olha e fala, se eu sou Deus, eu virava as costas e escolher outro. Sim ou não? Deus fala, eu sou contigo, se isso é comigo. Por que as coisas estão assim, Senhor? Por que isso tudo me sobrevém? Mas não. Deus, ele viu a sinceridade dele. Deus tinha escolhido com um propósito. E no final das contas, ele vence o trauma para ele poder vencer os inimigos lá. Com a força de Deus. Você consegue entender? Ele venceu os traumas. Ele podia falar, esquece, escolhe outro. Eu não vou sair daqui para guerrear com esse daí que mata a gente, que persegue a gente. Nunca. Não, ele teve que vencer o trauma. E vencendo o trauma, ele venceu os inimigos. Olha que coisa. Pedro, por sua vez, o simples Pedro, eu vou dizer assim, Pedro, ele era pescador ali de peixes. E em nenhum momento você vê Pedro tendo um dom para falar, um dom, para falar ali com pessoas. Você vê que Pedro, ele não tinha visualmente ali um dom para lidar com pessoas. Se você fosse contra ele, ele cortava a sua orelha. Então, assim, ele não tinha muito um dom para lidar com pessoas. E por causa disso, talvez você fale assim, não. Talvez ele pensasse, quem sou eu? Quem sou eu? E ele foi chamado para ser pescador de homens. Quer dizer, pescador ali de homens, de almas para Jesus. Olha que coisa. Ele poderia falar, mas eu não estou nem pescando bem peixe. Porque já estava ruim. No peixe ele já estava o quê? Ruim no peixe. Até no peixe não está funcionando. Piorou. Ele entendeu. Jesus fez ele entender e fazer aquela maravilha para ele entender que não era por ele. Porque ele ficou lá tentando pescar a noite toda e não funcionou. E Jesus falou, não, agora você vai jogar, agora com a minha palavra, você vai lá e você vai jogar. E aí, Jesus fez aquilo para ele entender que não era por ele, na capacidade dele. Essa era a capacidade de quem? De Deus. Consegue entender? Olha que coisa. E mesmo sem entender tudo, ele deixa as redes ali de pescar, peixes para ser um pescador de almas. Agora, e os sábios? E os sábios? Gente, tem gente que dá desculpa, eu não conheço, eu não sei o que Deus quer de mim,
eu sou novo, ou tenho dificuldade de entender. Gente, eles não sabiam exatamente aonde a estrela levaria eles. Eles não sabiam, e mesmo assim eles escolheram seguir, mesmo eles não conhecendo. Consegue entender que eles obedeceram, mesmo sem eles conhecerem todo o plano, todo o percurso? Eles decidiram responder aquele chamado, que era a estrela, de forma positiva, mesmo sem compreender tudo. E talvez você fale, poxa, mas quem sou eu? Quem que sou eu? Né? Para ser usado por Deus. Quem sou eu? E aí eu te falo, eu te respondo. Ainda que você se ache indigno e sem capacidade, como Moisés se achava, ou ainda que você sinta medo do que é novo, medo do futuro por causa das tristezas, dos traumas do passado, que era o que Gideão sentiu também, mesmo que você ainda não entenda como Deus pode ter escolhido alguém tão simples, eu não vejo dom, eu não vejo capacidade, ou até mesmo você não compreenda ainda todos os planos de Deus na sua vida, como os sábios não compreendiam, mas ainda assim, com tudo isso, eles disseram sim, e você deve dizer sim. Você quer ser usado por Deus? Qual é a resposta? Sim. Sim. Essa precisa ser a resposta. Deus, Ele procura pessoas dispostas, disponíveis para viver o propósito pelo qual Ele já te gerou esse propósito. Tem gente que está assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito. Deus fala com você todo tempo. Você está numa igreja que cuida de criança. Você está numa igreja para você viver esse propósito, para você evangelizar, para você fazer a obra dele, para você cuidar. E tem gente que não sai da cadeira. Tem gente que não entende aí qual é o meu propósito. Deus, Ele te criou com um propósito de você viver para Ele. Tudo para Ele, tudo por Ele. Fazer a obra dEle, a vontade dEle. Você consegue entender? Sim ou não? Mas é muito difícil fazer a vontade do Senhor, pastora. Então vamos para o terceiro item que esses homens tinham em comum. Todos escolheram fazer a vontade de Deus acima do quê? Das suas próprias vontades. É claro que a sua carne, ela sempre vai querer resistir. Porque para fazer a vontade de Deus, você vai ter que abandonar o pecado. Para fazer a vontade de Deus, você vai ter que abrir mão do ego. Você vai ter que abrir mão, literalmente, da vontade da sua carne. Só que essa decisão, ela produz frutos. Como assim, pastora? Essa decisão que você toma, não é só sobre a sua vida. Tem além, tem muito mais do que isso. A decisão que você toma de dizer sim ao chamado do Senhor. Veja aqui, Moisés. Moisés, ele foi aquele que libertou todo Israel. Todo Israel. Todo o povo do Egito. Todo o povo do Egito foi livre por causa da decisão de quem? Desse homem. Olha que coisa. Gideão decidiu ir lá e
parecia uma loucura, né? Lutar sem espadas, mas Gideão ele foi para vencer uma guerra que era impossível. Gente, quem vai para uma guerra com chifres, com trombetas de chifres? Enquanto os inimigos têm armas, têm espadas, quem vai? É aquele que abre mão da sua vontade. A vontade dele talvez fosse falar assim: eu não vou não, gente, pelo amor de Deus, porque eu vou lutar com chifre. Eu nem sei lutar, piorou com chifre. Contra um exército forte daquele. Não, abre mão dessa sua opinião para pensar na opinião de Deus. Bom, Deus mandou eu ir. Você consegue entender que fazer a vontade de Deus envolve confiança? Sim ou não? Sim. Ele falou: não, a vontade de Deus é que eu vá lutar com isso, eu vou. Mas envolve confiança, senão ele poderia ter fugido. Pedro apacentou a igreja. Pedro foi chamado para ser o líder da igreja primitiva. Olha que coisa. Não foi só Pedro que foi mudado. Olha só. Os sábios, eles encontraram Jesus, prestaram adoração, suprimento. A vida deles ganhou propósito porque eles escolheram obedecer. Vira a pessoa do seu lado e fala assim: você escolhe obedecer. Você escolhe obedecer. Muitos outros homens que não são estes foram chamados. Muitos outros. Mas eles não se permitiram ser escolhidos. Vamos pensar na diferença de Moisés, Gideão, de Pedro, dos sábios? Vamos ver agora a diferença deles com outros homens que foram chamados. Mas a resposta deles foi diferente. Lembra do jovem rico? Quem lembra o jovem rico? Lembra? Quem foi o jovem rico? Aquele que não esteve disposto a abrir mão do que ele conquistou para receber coisa maior de Deus. Foi chamado para ser um discípulo. Era isso que significava: você vai me seguir agora. Vende o que você tem e segue. Não é isso? Você não quer saber como que você vai para o céu, como você vai fazer a vontade de Deus? É isso. Mas ele não estava disposto a abrir mão do que ele já conquistou antes. Eu vou ter que abrir mão do que eu conquistei até aqui para recomeçar com Jesus. E esse é o recomeço, entende? Ele olhou. Não. Quem estava no teatro aqui, do ex-me aqui, estava? Vocês lembram? A cara, né, do jovem rico quando Jesus pede aquilo que ele não estava disposto a abrir mão. Mas como assim eu vou abrir mão disso aqui? Outro foi quem? Jonas. Jonas, ele também foi chamado. Ele foi chamado. E a jornada de Jonas foi uma luta. Foi uma luta. Porque Jonas não queria cumprir o propósito dele. Quando finalmente ele se arrepende dentro lá da barriga do peixe, e ele decide se arrepender, e aí as coisas falam assim: opa, agora vamos, agora vai. Jonas mostra que apesar dele ter sido chamado, Deus não ia poder usar ele, porque ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele, do jeito que na cabeça dele era o certo. Será que você é assim? Aquele que Deus não pode te usar porque você quer que Deus faça as coisas da forma como você acha que tem que ser e não da forma como Ele quer que seja? Não, Deus, mas eu não concordo. Não, mas eu não vejo problema nisso. Não, Deus, mas não é assim. Você entende? E tem gente que consegue ser pior do que foi o jovem rico,
do que foi Jonas, como Saul. Por que eu falo pior? Porque Saul, de imediato, ele aceitou o propósito de Deus. Ele aceitou de imediato. Saul, rei Saul, que antecedeu Davi, ele foi o homem que, é isso, Senhor. O Senhor chamou ele e falou o quê? Eis-me aqui. É isso. Ele aceitou de imediato. Só que aí o tempo foi passando. O tempo foi passando. E ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia. Ele queria viver para ele mesmo. Você não pode viver para Deus se você quer viver para você mesmo. Repete isso para você. Repete aí. Eu não posso viver para Deus, se eu quero viver, para mim mesmo, para os meus desejos, para as minhas vontades, para a minha glória, para a minha honra. Não, gente, não dá. Entendeu que não dá? Você precisa abrir mão disso para você viver algo maior lá na frente. Você abre mão do menor para viver algo que vai ser muito maior. Porque Deus é fiel, entende? Você tem que abrir mão desses seus desejos para viver a vontade de Deus, que é algo totalmente maior. Gente, esses homens, a diferença deles não foi que eles não foram chamados. Todos eles foram chamados. Mas a diferença desses homens que eu falei, Saul, o jovem rico, a diferença deles é que a resposta do sim, ela precisa vir acompanhada com o desejo de cumprir a vontade de Deus. Você consegue entender? Você precisa responder sim, e esse sim precisa vir acompanhado com a decisão de fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Eu quero finalizar com uma grande lição. Olha o que é essa lição. Vamos ler todos juntos? Todos juntos. O chamado de Deus sempre produz uma missão. Entende isso? O chamado de Deus sempre produz uma missão. Deus chamou Moisés para salvar ele? Salvou. Mas não parou aí. Transbordou, libertando o povo. Entende? Deus encontrou Gideão para aumentar a autoestima dele? Porque ele estava bem chateado, com a autoestima lá embaixo. Deus não encontrou ele só para isso. Deus subiu a autoestima dele, Deus animou ele, mas não foi apenas para isso, foi para transbordar e vencer a guerra, vencer ali pela nação. Você consegue entender? Pedro precisava ser transformado, mas Deus não chamou ele apenas para transformar a vida dele. Apacenta as minhas ovelhas. Deus chamou ele com um propósito maior. Entende que o chamado do Senhor, ele gera uma missão? Quando você diz sim, não é só a sua vida que é transformada, é a do outro também, porque você transborda. Você transborda. Deus não conduziu os sábios até Jesus só para que eles realizassem o sonho deles de encontrar Jesus. Ai, que legal! Conhecemos Jesus. Era o sonho deles. A gente até ficou no domingo, conversando depois e falando: nossa, será que os sábios seguraram Jesus? A gente ficou pensando: imagina Jesus, a luz que ele deveria, a alegria. Imagina quando eles entraram naquele local, como que deve ter sido. A gente ficou pensando: a presença de Jesus, que o Filho de Deus ali naquele local, a gente ficou pensando muitas coisas. Foi maravilhoso eles terem ali conhecido Jesus. Foi maravilhoso para eles, era o sonho deles. Deus realizou esse sonho, eles conheceram Jesus, mas não foi só isso. Eles foram para lá com propósito.
que era o cumprimento do plano de Deus. Lembra que eles entregaram os seus tesouros para Jesus? Aí a gente fica pensando, né? Provavelmente esses tesouros que eles entregaram para Jesus foram os suprimentos necessários para que Jesus sobrevivesse em todo o tempo que Jesus ficou ali no Egito fugido. Lembra? Que Deus falou para José ali, vai para o Egito, porque Herodes queria o quê? Matar Jesus. E ele ficou um período, até que Herodes morresse, ele ficou um período fugido. Será que esses suprimentos, eu não sei, porque a Bíblia não diz, por isso que eu disse será, eu só afirmo que eu tenho certeza, mas eu fiquei pensando, será que esses suprimentos, né, afinal o que Jesus faria com ouro? Entende? Mas será que esses suprimentos, né, valiosíssimos, a mirra, que era um tesouro valiosíssimo, será que não foi importante para manter ali a infância de Jesus, ou ao menos o período em que Jesus estava ali fugido? A gente não sabe, mas a gente sabe que Deus sabe. A gente às vezes não entende, a gente nunca saberá de algumas coisas, mas Deus sabe. Às vezes você não entende porque Deus me escolheu, eu não vejo capacidade em mim. Deus sabe. Repete, Deus sabe. Você percebe? Olha que coisa. Deus, Ele não chama a gente só para mudar a nossa vida. Deus, Ele não chama a pessoa só para mudar a vida da pessoa, mas Ele quer que essa pessoa seja instrumento na vida das pessoas em redor. Você consegue compreender que o chamado do Senhor gera uma missão? E hoje a pergunta não é, será que Deus me chamou? Não! Não é essa a pergunta. Será que Deus me chamou? Será que Deus me escolheu? Não! Quando o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, ali foi o encontro dele conosco. Ali Ele nos encontrou através do sangue e do sacrifício dele. Você já foi escolhido. Você é um escolhido. Você tem um chamado. A pergunta é outra: o que eu vou fazer com esse chamado? Você entende? O que eu faço agora com esse chamado? Eu vou continuar vivendo para mim e negando que Deus quer me usar, e negando que eu posso viver para Ele? Eu vou continuar no pecado? Eu vou continuar vivendo para mim mesmo, no meu ego, na minha opinião? Hoje Deus está procurando pessoas que querem fazer a vontade dele. Homens, mulheres de Deus, vamos fazer a vontade dele. Ele nos chamou, Ele nos fez dele. O Senhor Jesus foi, o sacrifício do Senhor Jesus foi o encontro de Deus para com todos nós. Você consegue entender? Ele te chama, e a sua resposta a esse chamado pode mudar a sua vida. A sua resposta ao chamado de Deus hoje pode mudar a sua vida. Você pode continuar vivendo como se você não tivesse um propósito, como alguns fizeram. Ou você pode ser como esses homens, que foram os homens que tiveram uma vida transformada e transformaram. Eles foram transformados e transformaram com o testemunho, com o sim deles, com a decisão deles serem usados por Deus. Mas sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você não enxerga que Deus pode te usar até nas pequenas coisas. Tem gente que pensa assim, mas Deus não está me chamando para eu salvar uma nação, liderar um povo de um lugar para o outro, ou fazer ser um líder de guerra.
Deus te chama para cuidar do seu próximo, para cuidar das crianças que Ele entregou, para ser luz, abraço. Eu falava, quem estava aqui na quinta-feira, na reunião que a gente teve, foi muito legal, né? Eu falava isso na quinta-feira. Deus nos chama para ser o abraço que as nossas crianças não têm em casa. E aí você acha que isso é menor, você acha que isso é pequeno, você acha que isso não tem importância. Você ser a pessoa que vai suprir as necessidades dos pequeninos hoje, você acha que isso não tem importância? Você ser aquele que vai pescar crianças para Jesus. Como assim eu vou falar de Jesus para as crianças? Ah, a criança que se vira quando crescer. A gente falou na quinta-feira que quando Jesus falou para os pequeninos, né, deixar os pequeninos ir até Ele mostrou ali que os pequeninos são importantes hoje. Eles não quando crescer vai ser importante, hoje é nada, quando crescer vai ser importante. Não, Jesus se importa com os pequeninos dele desde agora. Jesus te chama para você fazer parte, para você cuidar, para você amar, para você abraçar. E você é indiferente. Você é indiferente muitas vezes à obra, ao chamado. Você é indiferente ao propósito que Deus te criou. Porque você acha que o seu propósito é menor. Mas Ele fala que se a gente fizer a um pequenino, a gente está fazendo para Ele. Olha que coisa. Ele é o maior. E às vezes você está aí achando que não importa. Eu lembrei de uma crônica que um rapaz estava pegando ali as estrelinhas do mar, porque a maré baixou e as estrelinhas ficaram tudo ali. Ele pegou as estrelinhas e começou a jogar de volta no mar as estrelinhas. Aí lógico que alguém chegou nele e falou assim: você está perdendo o seu tempo. Tem 1 milhão de estrelas ali. Tem 1 milhão de estrelas que vão morrer. Você está perdendo o seu tempo. Se você conseguir jogar 50 estrelas, 100 estrelas, vai ser muito. Olha o tempo que você está perdendo. Aqui tem 1 milhão de estrelas que estão morrendo. E aí ele falou: na vida dessas estrelas que eu consegui resgatar, eu fiz a diferença. Você consegue entender que às vezes você não faz porque você acha que é pouco? E você está deixando de ser usado por Deus? E você está deixando de cumprir o seu propósito? Que Ele te chamou, isso é um fato. Que Ele te encontrou e foi lá na cruz. Isso é um fato. Agora, como a gente vai reagir a Ele é o que vai fazer a diferença. Amém, pessoal? Se você quer entregar o seu coração a Ele, a sua vida, e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver para Ti. Eu quero abrir mão do pecado, do erro, da vida dupla, da vida de faz e conta, porque hoje o que mais tem é a vida de faz de conta, a vida de faz de conta. Vamos falar de Deus, sem ser de Deus, sem obedecer a Deus, sem seguir a Bíblia, mas a gente fala de Deus. Não, é decisão. Não ia bastar ele só falar, ele ia ter que